Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 15 de setembro de 2022, uma quinta-feira. Eu estou aqui por volta das 9 horas, 10 horas, gravando esse vídeo para vocês. Será um pouco diferente, eu peço paciência. É um vídeo em que eu pretendo trazer bastidores do que está acontecendo nesse movimento, que nem todos sabem o que está acontecendo, nem tudo é colocado, é levado para a categoria por essas pessoas que estão aí, né, organizando o movimento. Então eu vou trazer uns bastidores que eu recebi ontem de fonte confiável, eu confio nessas informações e realmente elas condizem com o que a gente pode ler, né, na conjuntura dessa briga pelos precatórios do Fundef e da rede estadual pela aprovação do projeto de lei 24.631, projeto de lei enviado pelo governador Rui Costa para a Assembleia Legislativa da Bahia. No entanto, um projeto de lei que retira ou que não diz expressamente, não deixa expressamente posto que o rateio será com os juros de mora, com as correções, e isso precisa ser revisto, né? Então vamos lá. Antes de falar desses bastidores, eu gostaria aqui de falar com você, que é meu colega professor, professora, falar de professor e para professora. Eu sou um professor público do estado da Bahia, de 40 horas, há 22 anos, efetivo. Eu não estou na capital nesse momento por diversas razões. Gostaria de estar na capital com vocês? Gostaria sim. Recebi propostas há 15 dias de ajuda de passagens? Recebi. Até peguei as passagens, mas quando eu soube que esses colaboradores que estavam fornecendo a passagem para mim, que dentre eles as entidades, haveria a apresentação de uma candidatura eleitoral, eu simplesmente achei ético da minha parte devolver as passagens e dizer simplesmente que agora não é o momento para eu conversar com essas associações, com essas pessoas, eu poderia conversar depois das eleições. Porque se há uma candidatura posta, a qual eu possivelmente não iria apoiar, né? Porque eu já tenho um partido que todos sabem, eu já tenho candidatos, e também essa candidatura que está sendo posta aí por essas pessoas são candidaturas ligadas a partidos, inclusive da base aliada do atual governador, o qual eu faço oposição ferrenha. Então, eu achei melhor não ir a Salvador por meio desse convite. Posso conversar com essas pessoas? Posso, no futuro, depois das eleições. Estamos há 2 semanas do pleito eleitoral e sabemos que qualquer movimentação política classista nesse momento pode estar suscetível a algum interesse eleitoral, e a gente precisa ficar de olho aberto a isso, porque nem tudo que parece a gente precisa raciocinar sobre isso. Somos professores, professoras, nós sabemos como fazer isso muito bem. Então, gente, eu gostaria de estar aí, não estou numa cidade que fica a 1000 quilômetros da capital. Para chegar aí, um ônibus leva por volta de 15 horas em estradas horrorosas, inclusive, porque a gente acha que as estradas estão boas conforme a propaganda do governo. Não é essa a realidade geral não, viu? Tem algumas estradas melhores, mas tem estradas que não estão tão boas assim. Então, eu preciso, para chegar à capital, passar por 15 horas por um ônibus. A passagem média aqui de um ônibus melhorzinho custa R$350. Como é que eu, que sou um professor com salário defasado, sem reajuste por anos como você, vou ter condições de ficar indo e voltando à capital a todo instante? Eu não tenho essa condição. Gostaria de dizer também que a delegacia da PLB aqui na minha cidade não fez mobilização nenhuma, não fez movimentação nenhuma, não chamou ninguém para tratar sobre algum protesto em defesa do rateio dos precatórios do Fundef com juros, não chamou a rede estadual, os professores daqui da rede estadual. E eu tenho recebido informações que isso aconteceu também em várias outras cidades da Bahia. Então essa diretoria eterna da PLB, a diretoria executiva que está aí em Salvador, fazendo esse escarcéu, essa movimentação, ela não mobilizou todas, ou pelo menos não mobilizou o suficiente todas as delegacias das cidades além da capital, não, viu, gente? Fiquem sabendo disso, que há um certo fake aí nessa movimentação dessa diretoria. Será que ela tá tão agitada em Salvador por causa do diretor que é candidato, né, e que daqui a 2 semanas passará por uma votação? Vamos pensar sobre isso também, né? Quais são os outros interesses? Mas aqui na minha cidade não teve movimentação. Ninguém foi chamado para conversar, nenhum professor do estado. As escolas não fecharam, estão funcionando, e quem não for vai tomar falta, vai receber desconto no salário, certo? E a delegacia ficou inerte, não desenvolveu nenhuma atividade, não chamou ninguém para um seminário, para acompanhar absolutamente nada. E nem me procuraram para dizer: professor Marco Aurélio, o senhor que está tão ativo nas redes, a gente vai lhe proporcionar estrutura para ir a Salvador e para participar das mobilizações. Não aconteceu nada. Então, vamos saber que além da capital, existem mais de 400 municípios
Muitos professores, milhares de professores estaduais que estão acompanhando tudo por meio justamente das nossas redes sociais. Tudo que está acontecendo em Salvador. A realidade de Salvador, a gente precisa compreender. Nem a diretoria executiva da PLB compreende o tamanho desse estado, a quantidade de colegas, de professores estaduais que estão em escolas, às vezes o município só tem uma escola, a minha aqui, minha cidade só tem 3 escolas estaduais. Então, a capital, às vezes a diretoria executiva da PLB na capital não tem dimensão do que é isso aqui, certo? Então, gente, não houve mobilização aqui no interior, na minha cidade, e com certeza não houve em outras. Com certeza aconteceu mobilização nas cidades mais próximas, Feira de Santana, essas cidades que ficam mais próximas da capital. Inclusive tem representantes aí da PLB dessas cidades na mobilização de Salvador, né? Mas eles têm estrutura, né? Eles têm um sindicato, arrecadam milhares de reais por mês, milhões por ano. Eu sou um professor que uso do meu celular para gravar esse vídeo, que tenho 40 horas em sala de aula. Se eu não for, eu tomo falta, tenho desconto. Eu imagino que o Estado não goste da minha presença enquanto professor público nas redes, falando o que eu falo, deve ficar só me observando. Eu acho que isso acontece e qualquer deslize que eu dê, certamente eu responderei por isso de forma institucional, tá bom? Então, gente, fique sabendo que eu não tenho uma associação, não tenho um escritório de advocacia, eu não estou aqui buscando clientes, eu não cobro taxas de associação. Então, eu sou um professor que, se eu não estou em Salvador hoje, é por várias questões de ordem mesmo, funcional, territorial, financeira. Mas estou me organizando, viu, gente? Logo, logo eu vou aparecer mais em Salvador. Eu coloquei meu nome à disposição para concorrer a uma eleição do sindicato, mas essa diretoria sindical não fez a eleição, deu um golpe, prorrogou os mandatos, convocou agora um congresso golpe, mudou as regras do jogo, mudou o estatuto, inclusive, vocês devem lembrar, tá tudo aí nas redes sociais que eu coloquei, e simplesmente as eleições devem acontecer para o ano, assim mesmo devem acontecer possivelmente para o ano. E eu estava disposto, já conversando com muitos colegas do estado, grupos formados, reuniões online acontecendo, e de repente a diretoria sindical atual deu o golpe, prorrogou os mandatos e continuou do jeito que tá. Por isso que é desrespeitada pelo governo. O governo desrespeita essa diretoria, deve rir quando tem as reuniões na cara desse pessoal aí, porque eles fazem isso, não tem legitimidade, certo? Então, gente, como eu disse, eu sou apenas um professor de 40 horas. E aqui as escolas estão funcionando. E aqui nas cidades além capital, a dinâmica é diferente, gente. O estudante ele precisa ser previamente informado que não haverá aula, que haverá mobilização. Porque eles vêm muitas vezes da zona rural, do campo, de comunidades quilombolas, de comunidades de povos originários. E aqui é tudo distante, aqui é tudo quilômetros de distância. Vocês precisam ver aí no mapa como o Oeste ele é disperso, né, em povoamentos. Então, aqui a gente precisa avisar esse estudante para que ele não venha quilômetros de ônibus escolar, ônibus precários, estradas que ainda são de chão, que eles se desloquem para uma escola e chegando lá não haverá aula. Então sempre precisa avisar com antecedência. Outra questão é que a maior parte de professores aqui são professores temporários, redas. Eles não faltam, eles comparecem à aula mesmo se o professor efetivo não for. Porque se ele não comparecer, ele perde o vínculo dele, ele perde o emprego. E já não tem emprego nas cidades pequenas do estado da Bahia. Então o professor reda, ele precisa daquele emprego ali, ainda que de forma precarizada, explorada, mas é a forma dele sobreviver aqui na cidade. Então, esse é o contexto em que nós aqui, professores públicos efetivos, estamos inseridos. Então, não é tão fácil. As escolas aqui estão funcionando. E se você é de outras cidades, coloca aí se as escolas estão funcionando na sua cidade e coloque aqui nos comentários, porque possivelmente deve estar acontecendo o mesmo. Coloque aqui se a sua delegacia sindical da PLB, que certamente deve ter uma diretoria também há anos, como tem aqui, como tem em Salvador. Pergunte se ela mobilizou, desenvolveu algum evento, chamou os professores estaduais para mobilização. Comente aqui, por favor. Para aí um minutinho, comenta. Para que os outros colegas, ao lerem aqui, tenham dimensão do que acontece além capital. Tá bom, gente? Então é por isso que eu não estou na capital, é por toda essa questão, por toda essa razão. A gente precisa também ter consideração com a população, com a comunidade local. Aqui a gente é próximo. Aqui o estudante é o filho da vizinha, é o filho do padeiro, é o meu sobrinho, é a sua sobrinha. Aqui a cidade é pequena, as pessoas se conhecem, a gente não simplesmente dispersa de uma hora para outra. É diferente da capital, em que uma comunicação
mobilização é mais rápida, eficiente. Alguém avisa, olha gente, não vai ter aula porque vai ter uma mobilização, o estudante fica sabendo, o nosso estudante fica sabendo, a gente consegue conversar, dialogar com ele rapidamente, certo? E todos se unem, todos vão para a mobilização. Então aqui é outra realidade que essa diretoria sindical aí, que está eternamente aí à frente da entidade, ela não conhece. E para eu ir a Salvador, eu preciso ter uma estrutura também, né? Eu preciso saber a estrutura, o grupo que irá me receber, que irá me acolher, porque eu estou há 2 anos nas redes fazendo sérias denúncias, graves denúncias. Vejam agora somente esse episódio dos precatórios, né? Que gerariam aí de honorários R$500 bilhão, e a gente aqui nas redes denunciou, bateu, comentou, questionou que acabou essa pretensão da diretoria executiva da PLB, essa pretensão caindo, mas era um interesse valioso, de quase R$500 bilhão. Então como é que a gente que está aqui botando tudo isso nas redes não tem que se preocupar com a segurança? Tem que se preocupar um pouco com a segurança, saber qual é o grupo estruturado que vai nos receber, do lado de quem nós vamos ficar, né? Porque não dá pra gente também ficar pela capital num movimento desse exposto, de corpo aberto, porque tem um risco em relação à integridade física, tá bom, gente? E é isso, eu sou um professor que resolveu informar os colegas, compartilhar as informações, ler o diário que foi fechado no sistema, que você tem que fazer login e senha, e os colegas às vezes não conseguem fazer, não têm acesso. A internet também nas cidades pequenas não é muito boa, e eu resolvi de uma hora para outra, em plena pandemia, fazer esse trabalho, esse compartilhamento. Gosto, tenho muito prazer e descobri que ele é muito importante, e aí eu continuo, mesmo sem nenhuma estrutura, e faço isso todos os dias com muito prazer mesmo, porque eu sei que os meus colegas estão hoje mais conscientes e mais ativos. É isso, gente, que eu queria deixar registrado aqui, de professor para professor, de colega para colega, o porquê de eu não estar presente em Salvador neste momento. Mas estarei, estou me organizando para estar muito presente em Salvador nos próximos meses, no início do ano que vem, inclusive para fazer o debate da luta de classes, para fazer o debate em relação ao nosso sindicato, a nossa categoria, porque sindicato é luta de classes, é lá que a gente provoca, né, o enfrentamento com as elites que estão aí nos massacrando, como agora pretende, inclusive, o governador nos massacrar, retirando o nosso direito. Então é isso, vamos agora aos bastidores. Dei uma paradinha aqui para tomar uma água. Nós estamos em setembro e aqui no oeste da Bahia, Santa Maria da Vitória, é muito seco, não tem uma nuvem no céu. Aqui é cerrado, gente. Olhem no mapa, vocês vão ver, eu estou a mais de 1.000 quilômetros de distância, se duvidar, da capital e do mar. Então aqui tá muito seco, a garganta, tudo aqui seca muito rapidamente, a garganta tá secando. Mas vamos lá, recebi informações de bastidores, informações de quem transita aí pelos corredores da Assembleia, da PGE, do Executivo, sobre essa movimentação do rateio dos precatórios do Fundef. Informações que nem sempre chegam até a categoria. É bom saber que a gente vai para as mobilizações, se faz presente, protesta. A categoria precisa dizer que existe, que quer respeito. Mas é bom a gente estar lá consciente, instrumentalizado, para não ficar caindo em narrativa desses representantes aí que aparecem e que têm seus próprios interesses. Sejam interesses associativos, sejam interesses de futuras ações, interesses eleitoreiros. A gente precisa ter essa consciência em relação a tudo isso, tá bom? Então vamos lá, olha só. Recebi informação de fonte segura, que não revelarei, claro, é uma garantia constitucional, inclusive. Eu recebi fonte de que o governador do estado da Bahia, Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, está irredutível, até ontem de noite, irredutível sobre o pagamento dos juros. Ele pode ter mudado agora de manhã ou pode mudar mais tarde, mas até ontem à noite estava irredutível. Ele diz que não vai pagar, certo? Agora ele diz que não vai pagar, mas também não diz o que vai fazer com o dinheiro e de que forma esse dinheiro será acompanhado, né, de forma transparente. Ele também não diz que ele quer esses juros que são dos professores e ele não diz que vai somar esses juros a 40% dos quase 4 bilhões que ele tem que o Estado tem direito. Porque dos quase 4 bilhões, gente, 40% já é do Estado por lei. 60% da categoria tem que ser rateado, conforme a Constituição Federal, a Lei 14.325, mas o governo ainda quer retirar dos nossos 60% juros de mora. Ah, mas ele está dizendo que tem uma DPF 528, que a PGE disse que tem que ser feito desse jeito. Vamos parar com isso, né? Nós temos uma classe de trabalhadores, trabalhadoras docentes, sem o governador, sem o procurador. Aqui ninguém é mais leigo, não. Ainda mais com tanta informação circulando. A PGE é um órgão do Estado que promove a defesa do Estado, que acompanha muitas vezes o pensamento do governador
né? Afinal, é uma entidade ligada ao Estado, ao governo do Estado também, defende os interesses do Estado, defende os interesses, muitas vezes, do governo que está ali. Então, nós sabemos que esse fundamento da DPF 528 não se sustenta e a PGE não tem a razão absoluta, nunca teve, tanto é que vocês veem aí, a gente entra com ação contra o Estado, a PGE diz que a gente não tem direito, no final o judiciário paga, manda pagar. Não é assim que funciona? Olha o RV, 20 anos brigando pela URV, o PGE dizendo que não, que não, que não. O STF em 2018 bateu o martelo, transitou em julgado, mandou o processo descer. A URV é direito dos professores, das professoras. Então a PGE perdeu a tese dela. Como essa tese da DPF 528 é frágil, é muito frágil, por diversos motivos. Eu poderia elencar aqui, ainda tem deputada aí, ligada inclusive à diretoria do sindicato, dizendo que, mas é porque é a lei, porque é a DPF, que não sei o quê. Me poupe, a senhora devia estar no meio do povo, dos professores, deputada, conversando, defendendo a categoria, que recebeu o voto da categoria, esses deputados todos aí de partidos da base aliada do governo, do PT, do PCdoB, do PSB, do MDB. Eles deveriam estar no meio da categoria, defendendo a categoria. Receberam o voto da categoria, agora fazem parte da base aliada do governo, não fazem um pronunciamento. Aí ficam esses daí da direita reacionária fazendo discurso em defesa da categoria. Onde nós chegamos no estado da Bahia, que absurdo. Basta acompanhar minhas redes, vocês vão ver aí. Não aparece um deputado dito de esquerda, com exceção do PSOL, do deputado Wilton Coelho. Nosso abraço, nossa solidariedade. Só é a única voz dentro da Assembleia Legislativa hoje em defesa da categoria é o deputado Wilton Coelho do PSOL. É a verdade. Por isso que a gente tem que eleger mais deputados do PSOL, principalmente nas cidades além capital e na capital também. Porque os outros que se dizem de esquerda estão quietos, calados. A Assembleia Legislativa da Bahia é a casa do povo. É um poder autônomo, independente, está na Constituição Federal, está na Constituição do Estado da Bahia. Como é que fica subserviente à vontade de um governador do Estado? Mas aí ele vai emperrar tudo, vai pro STJ, entra com ação, tem assessoria jurídica. Então, gente, a gente precisa refletir sobre isso. Logo, governador, o senhor diz que não deve pagar os juros, a PGE fundamenta a sua posição, mas, infelizmente, eu tenho que dizer, se isso for judicializado, com certeza o judiciário vai fazer prevalecer a Constituição Federal, que manda pagar os 60% e não faz ressalva de desconto de juros. E a própria DPF 528 não fala sobre tirar juros dos 60% destinados aos profissionais do magistério. A DPF fala em relação à possibilidade de separar e de se pagar honorários advocatícios a partir do montante referente aos juros e não ao valor do precatório. Então, é debate. Seria ideal se vocês têm algum desembargador aposentado conhecido, algum juiz, alguma juíza, alguma desembargadora, provoquem essas pessoas a darem uma opinião pública. Né? Mandem o PL do governador para essas autoridades, geralmente um desembargador aposentado, da parecer, uma desembargadora aposentada, uma juíza, um juiz, manda se manifestar. Se você, colega, conhece algum, tem algum na família, manda ele analisar o PL e a DPF 528, que ele vai dizer, não tem nada a ver isso aqui, manda ele analisar a Constituição, a Emenda Constitucional 114 e a Lei 14.305. Qualquer um magistrado com esse projeto de lei 24.631, com a DPF 528, com a Constituição Federal, a Emenda 114, com a Lei 14.305, qualquer desembargador ou desembargadora vai saber se pronunciar sobre essa questão. E vai com certeza mostrar que a categoria tem razão e não aceitar essa retirada dos juros, tá bom? Então, é isso. Tem outra questão aqui. O nosso deputado Wilton Coelho, ele colocou a emenda, né? Ele apresentou a emenda, foi publicada pedindo que incluam os juros no pagamento do rateio dos precatórios nos 60% destinados aos professores. E aí rola pelos bastidores uma ideia de que a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, irá dar essa emenda como inconstitucional. Por quê? Porque o governador não vai bancar essa história de pagar juros de mora e etc. Deveria pegar essa decisão da CCJ e ir à justiça, levar à justiça. Pois é, porque essa emenda do deputado Wilton Coelho é uma emenda, assim, razoável, legal, baseada na Constituição Federal, na Lei 14.325, mas já existe essa conversa dentro do parlamento baiano de que certamente a emenda dele será improcedente, e dirão que é inconstitucional, para vocês verem como é tudo já conectado.
Tem mais outra coisa aqui, né? Vamos lá, vocês aceitarem. Estão conversando aí que tem um tal de um acordo, né? Estão conversando um acordo aí com esse pessoal que defende a categoria, mas é um monte de candidato à eleição misturado, enfim. Mas estão falando num acordo. Que acordo é esse, gente? É aumentar um pouquinho o percentual dos 60% que é destinado aos professores, mas dos 60% do montante principal sem os juros. A gente precisa compreender que o precatório do Fundef, você tem o valor que deixou de ser pago de 97 a 2006, mais os juros. Somando o valor principal e os juros, quase 4 bilhões. Chegaram esses 4 bilhões, dinheiro vivo, dinheiro previsto, fonte depositada na conta da Secretaria da Educação, tá lá o dinheiro. E simplesmente, esses valores, agora, o governo está dizendo que pode fazer um acordo. Pegar esses 60% mais do valor principal, excetuado os juros, e ao invés de dar 60, dá 70. Ratear 70 desse valor principal sem os juros. E pode, professor? Pode, porque a lei diz que, no mínimo, devem ser repassados para os profissionais do magistério 60%. Se ele bota no mínimo na lei, é porque pode ratear até todo, pode dar até o valor todo que chegar lá e ficar só com juros. Claro que ele não vai fazer isso. Então, cuidado com esse acordo. Parei aqui, gente, para tomar uma água. Ainda sobre o acordo, eles querem fazer isso, aumentar um pouco o percentual de rateio, mas do valor principal, ainda assim separando os juros para o Estado. Lembrando que o Estado, dos quase 4 bilhões, já vai ficar com 40%. Eu até fiz a conta aqui, ó. O Estado já ficará dos quase 4 bilhões com 1 bilhão e 600 milhões aproximadamente. E ele quer comer ainda os juros dos professores, mais 1 bilhão e 200 milhões. Ou seja, o governo do estado quer deixar lá na conta da Secretaria da Educação mais ou menos 2 bilhões e 800 milhões para gastar da forma que quiser. Entendeu? É isso que está acontecendo lá. E dá uma pequena parte, 1 bilhão e pouco, para dividir para 84 mil pessoas que têm direito a esse rateio. 84 mil entre pensionistas, herdeiros, aposentados e professores da ativa. É isso que está acontecendo aí nos bastidores. Então, a gente precisa ter cuidado com esse acordo. A gente precisa ter cuidado com esses dirigentes que estão falando em nosso nome e fazendo esse acordo. Ou ouvindo esse acordo. Certo? Até porque, se firmar um acordo escrito nessa situação atual de hoje, dizendo que vai aumentar o rateio dos 60% para 70% do valor principal, o que é que vai acontecer? Quando a gente judicializar amanhã pedindo os juros, o governo vai dizer, não, eles aceitaram um acordo. Acordo aceito é acordo aceito. O judiciário vai se apegar a isso para dizer, olha, vocês não podem cobrar os juros porque vocês aceitaram um acordo. A discussão era sobre os juros e o valor principal. E vocês aceitaram o acordo de receber 70% do valor principal sem os juros. É diferente da situação da gente aceitar o PL do jeito que tá, receber os 60% do valor principal sem juros, sem fazer acordo, sem fazer nada. O governo deposita na nossa conta e amanhã a gente entra e pede a parte dos juros. Porque aí não teve acordo, aí teve o PL. É outra questão também que eu fico muito assim reflexivo. O governador fica dizendo que pode responder por improbidade administrativa se acaso ele pagar os juros, porque a PGE diz que a DPF 528 não permite, etc. Mas eu fico reflexivo no seguinte, se o pagamento será a partir de uma lei aprovada na Assembleia, como é que o governador vai responder por improbidade por ter cumprido uma lei? A gente precisa refletir sobre isso. É uma questão jurídica que a gente precisa, inclusive, estudar. Porque o pagamento se dará a partir da lei. Tem a lei aprovada em Assembleia, o governador só vai assinar o cheque. Mas está assinando o cheque como se fosse um procurador da lei. Eu acho que ele seria responsabilizado, né? Acho não, tenho certeza. Se ele pegasse o dinheiro ao gosto e vontade dele e fizesse o pagamento. Sem existir uma lei aprovada pela Assembleia. Então é assim, gente, são muitas fragilidades na argumentação, na tentativa de tirar os nossos juros, que a gente precisa ter gente preparada, sincera, ter muitos colegas advogadas, advogados que são professores, estão na rede, ficam mandando para mim, olha professor, isso aqui que ele está falando, ó, não procede não, olha isso aqui, os colegas, temos professores, doutores, mestres, especialistas, professores graduados, não graduados, aposentados, ativos, que sabem pensar. E eles estudam, mergulham hoje nas questões, as redes sociais estão aí para isso.
Então não adianta, ninguém acredita nessa fundamentação. E daqui a 10, 15 anos, quando alguém reclamar sobre os juros, o judiciário vai dizer isso. Então a gente precisa pensar. Vai simplesmente adiar o pagamento dos juros para que a gente tenha que judicializar, gerar pagamentos de honorários, possivelmente em alguns casos, para a gente morrer e não receber o direito, como a URV, que está aí rolando ainda há 20 anos? Será que agora a estratégia é essa? Nega o direito agora ou paga ele menos do que é devido, depois a gente vai para o judiciário e fica décadas e morre. Muitos morrem, aí o Estado já deixa de pagar, muitos não têm herdeiros. Ou paga menos, isso é justo com a classe trabalhadora? Essa elite está demais, a gente precisa rever tudo isso. Viu, gente? Precisa rever tudo isso. Bem, para terminar, já aqui, olha só, para terminar, são estes os bastidores. O governador não quer pagar os juros, a ADPF é frágil, é uma argumentação frágil para não pagar os juros. Já existe uma possibilidade da emenda do deputado ser considerada inconstitucional, né? Sabe lá por quê? Vão colocar na narrativa que é por causa da ADPF, certamente. O governo não disse ainda o que vai fazer com esses juros, porque ele já tem 40% dos quase 4 bilhões na conta, agora vai juntar mais esse 1 bilhão de juros, né? Não sabemos se tem uma comissão para acompanhar o gasto. Existe sim a obrigatoriedade de se pagar este ano, mas não necessariamente agora. Mas a lei 14.305 diz que se os rateios nos percentuais, se ele não for feito, que as transferências voluntárias da União para o Estado podem ser suspensas. Então, o rateio será feito. Só não sabemos de que forma, certo? E quando será feito, porque deveria ser feito agora, antes das eleições. Mas ninguém sabe o que é que está na cabeça dessas pessoas. Qual é o percentual em média que nós perderemos? Nós perderemos por volta de 50%, 60% dos valores se os juros forem retirados. É isso que vai acontecer. Então, por exemplo, eu até coloquei aqui um exemplo. Se a gente tem por volta de 100 mil para receber, a gente vai ter um desconto aí de 60 mil, vai receber 40. Isso estou falando para um professor de 40 horas que está há 20 anos aí na rede estadual. Então vai deixar mais da metade para o Estado fazer o que quiser nesse momento, principalmente aí que nós estamos vivendo. Outra coisa, alguém me perguntou, professor, esta lei que vai ser aprovada agora, do jeito que for, com juros ou sem juros, esta lei servirá para as parcelas de 2023 e 2024? Sim. Se o PL de agora não deixar expresso o que é com juros, o próximo governador que entrar vai pegar esse mesmo PL em 2023 e 2024 e vai pagar a parcela que tem a receber, porque o precatório do Fundef da Bahia é de quase 10 bilhões, dividido de 3 vezes, 40% agora mais 30 mais 30. E aí, se essa lei for aprovada, possivelmente, quando o próximo governador chegar, ele vai dizer, gente, eu vou aplicar a lei que o governador anterior deixou e que a Assembleia anterior deixou. Ainda tem esse risco, a gente não está ainda enxergando tudo o que está acontecendo nessa situação atual, tá bom? Então é isso, eu gostaria de encerrar dizendo que vocês acreditem, esse dinheiro ele vai sair, tem que sair, seria inominável qualquer ação contrária do governo em não ratear, ele vai ter que ratear por força de lei. Agora a questão é que ele precisa entender a legalidade do pagamento dos juros. E nós precisamos conversar com as comunidades, com os vizinhos, com a família, precisamos contar para os estudantes o que está acontecendo, por que na capital não tem aula, explicar. Explicar como a educação, como os trabalhadores da educação estão sendo tratados. Gente, são 20 anos esperando esses precatórios, porque se eles tivessem sido pagos na época certa, nossos salários poderiam ter um valorzinho melhor. Nós deixamos de ganhar durante 20 anos. Se dividir o que você vai ganhar por 20 anos, não dá R$ 1.000 por mês de incremento no seu salário. Pra gente ter ideia, porque a gente vê um montante, acho que é muito, né? Não, o que você receber, divida por 20 anos, cada ano com 12 meses, você vai ver que às vezes até menos de R$ 1.000 que seu salário deveria ter recebido no passado e não recebeu, por conta dessa ação judicial. Então, gente, eu gostaria de dizer que a hora é importante espalhar os cards, comentar com os colegas, com a família, com a comunidade, compartilhar tudo nos grupos de WhatsApp,
Querem uma fonte segura para não espalhar fake news? Acompanhe as redes do professor, @MarcoAurélioProfessor. Porque eu checo a informação, eu procuro ver a legalidade da informação, porque se eu não fizesse isso, eu não estaria há 2, quase 3 anos aqui nas redes, sem sofrer um processo, nem administrativo e nem judicial. Porque o que eu posto, as pessoas sabem que se for para a justiça vai passar vergonha e gastar dinheiro. Porque eu não posto nada sem respaldo jurídico, que não seja verdadeiro. Posso falhar, todo mundo falha, pode falhar na rede, mas eu procuro ter a maior atenção, tá bom? Então, conversem com a comunidade, digam o que é que digam sobre o silêncio da base aliada do governo do estado, dos deputados do PT, do PCdoB, do MDB, do PSB, do PDT e tantos outros. Diga como eles estão se comportando. Lembrem que eles não estão aparecendo nas nossas mobilizações. Estão todos, quietos e calados, nem um pronunciamento em rede social. Pense sobre essas pessoas, elas não merecerão o nosso voto se não fizerem um rateio com juros. Não merecerão, nem o nosso, nem da família, nem da comunidade. E a gente precisa ser um agente até o dia 2 de outubro para justamente dizer às pessoas que também, que esses candidatos, esses deputadas, não merecem a reeleição. Em nome da democracia, do reconhecimento da classe trabalhadora, dos direitos da classe trabalhadora e da educação pública e popular. Entenderam? Eu espero que vocês tenham compreendido minha situação de professor, sem nenhum tipo de estrutura, né? Procurando ser ético, procurando não cair em armadilhas, procurando manter, né, aquilo que nós defendemos, que é os nossos direitos, uma educação pública melhor. Eu espero que vocês tenham compreendido o início desse vídeo, tenham compreendido as informações de bastidores, compareçam às manifestações, mostrem a força da categoria, mas fiquem ligados nessas pessoas que estão por aí como dirigentes, certo? Essa eterna diretoria, por exemplo, sindical aí, que tem mais de 30 anos, que não renova. E que não vai renovar, não vai deixar ninguém entrar. Vai fazer tudo para ninguém concorrer, vai fazer tudo para as chapas serem impugnadas, vai fazer tudo para excluir até mesmo associados que por acaso sejam ameaças para a entidade, para o mandato deles. Então, gente, a hora é da categoria ir para a rua mesmo, mas consciente de quem está ali organizando esse movimento não está simplesmente, né, de mente aberta, coração aberto, como a gente imagina. Que há outros interesses, certamente, e é possível que existam, tá bom? Então, fico por aqui. Resistência e luta sempre. Sigam as nossas redes sociais, @MarcoAurélioProfessor. Abraços e até o próximo vídeo.